Graça e paz, irmãos e amigos. Quero estar fazendo esse estudo aqui sobre o arrebatamento e quero estar falando sobre as principais linhas de interpretação, que são a pré-tribulacionista, né? São aqueles que creem que a igreja é arrebatada antes do início da tribulação. Mesotribulacionista é uma outra linha de entendimento em que a igreja ela passa pela tribulação e na metade da tribulação ocorre o arrebatamento. E também tem a linha pós-tribulacionista, né? Que é outra linha de entendimento que a igreja passa pela tribulação, né? E após os 7 anos de tribulação ela é arrebatada. Amém? Mas eu tenho um entendimento. Eu fico entre mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Por quê? Porque, na verdade, se formos verificar ali em 1 Coríntios 15:52, é na última trombeta, né? Última trombeta. Sabemos que após a 7ª trombeta ainda vai ocorrer algumas coisas na terra, né? Sobre os juízos, julgamentos e a guerra que vai se travar ali no final dos dias, entre Cristo e o Anticristo, né? Os exércitos celestes contra as forças do mal. Mas posso estar equivocado em algumas coisas, mas é a minha interpretação, é o que eu vou estar traçando aqui, alguns versículos aqui que os irmãos podem analisar aí, né? Eu vou estar lendo aqui Mateus 24, a partir do verso 29, e vai falar sobre as condições de como isso vai acontecer, né? Então, esse estudo é para que eu e você não sejamos pegos no engano, né? Temos que manter a nossa fé firme, temos que manter o óleo, o azeite na botija, né? Temos que ficar firmes com Cristo, né? Para não cairmos em nenhuma cilada e nenhum engano. O texto inicia-se assim: sermão à vinda do Filho do Homem. Diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros, brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Amém? Então, essas são as condições, né? Mateus 24, 29. Logo depois da aflição. Que aflição? A aflição que nunca houve na terra, a não ser essa aflição que vai acontecer. Essa aflição nunca houve na terra, mesmo durante o período do pré-diluviano, que Noé precisou entrar na arca. É uma aflição como nunca vai se comparar, uma aflição terrível. Então, as características de quando Cristo vier buscar a sua igreja são essas. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e as potências dos céus serão abaladas. Então, são características, né, de que quando isso ocorrer, como estará o mundo, né? Mergulhado num caos, né? Não vai estar um dia belo e sereno, ensolarado, tranquilo, né? Sim, nós sabemos que a vinda de Cristo está próximo. Sim, a vinda dele está próximo. Mas precisamos estar atentos aos detalhes, né, de como isso vai acontecer. Lógico que muitos de nós
poderemos não estar vivos, né? Poderemos já estar aguardando, né? No sono, para que naquele grande dia, né? Os mortos ressuscitarão primeiro. Outra característica sobre o arrebatamento, ele não pode acontecer antes que venha a haver a primeira ressurreição de todos os mortos que estarão salvos. Ou seja, após o arrebatamento, quem restar aqui não terá chance de ser salvo, pois na primeira ressurreição dos mortos serão todos os salvos de todas as gerações. Ou seja, entra para que aconteça o arrebatamento ele vai ser a última chamada, né? O arrebatamento vai ser a última chamada de todos os salvos, ou seja, a primeira ressurreição tem que entrar nela todos os salvos, todos, de todas as gerações, de Adão até o último homem a ser salvo. Por quê? Após o arrebatamento não haverá oportunidade nem chance para quem já estiver aqui, não tem, entendeu? Pelos versículos que eu estudei, pelas informações que a Bíblia mostra, após o arrebatamento, quem estiver salvo é na primeira ressurreição. Logo após que o arrebatamento acontecer, logo após os mortos ressuscitarem, a primeira ressurreição dos mortos, logo o arrebatamento acontece daqueles que aqui ainda estiverem, da igreja que aqui estiver, né? Então, primeiro, a ressurreição de todos os salvos de todas as gerações. Logo em seguida, aqueles que estiverem vivos, que é a igreja do Senhor, que estiver na face da terra, esses serão arrebatados juntamente. Mas primeiro tem que acontecer essas coisas. A segunda ressurreição, ela só vai ocorrer depois do milênio, e estes serão condenados, conforme Apocalipse 20, versículo 14 e 15. Então, após a igreja ser arrebatada, quem fica aqui não terá mais chance. Não terá mais chance. Por quê? Para ser salvo, ou tem que estar, ou vai ressuscitar, vai fazer parte da primeira ressurreição, ou vai ser arrebatado, porque após a primeira ressurreição, a segunda só vai ocorrer depois de 1000 anos, depois do milênio. Então não tem como aquele que não teve a oportunidade dizer, a igreja foi arrebatada, eu vou permanecer até o fim, se eu morrer sem receber a marca eu vou ser salvo. Não vai ter como, né? Porque a primeira ressurreição tem que ser todos os salvos. A segunda ressurreição somente serão ressuscitados após o milênio. João teve uma visão. Lá em Apocalipse 20, versículo 4, ele vai falar dos mártires que foram degolados pelo testemunho de Cristo e não adoraram a besta. Durante o vídeo aí tem o versículo que eu separei. Então, João faz uma pergunta: quem são estes, Senhor? Tu sabes. Aí o Senhor vai dizer: estes são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. São esses que foram durante a tribulação, ou seja, a igreja que está dentro da tribulação. Os mártires foram perseguidos, né? E foram mortos pelo testemunho que eles deram de não negar Jesus. Ou seja, irmãos, nós temos que nos preparar todos os dias. Não é só se preparar para o dia do arrebatamento. Até porque ninguém sabe. Até porque somente Deus sabe quando isso vai acontecer. Mas a pista está bem clara aqui, Mateus 24, 29. Logo depois da aflição daqueles dias. Então, por que eu acredito que a igreja deva passar pela grande parte da tribulação? Eu acredito que a igreja estará passando pela grande parte da tribulação, até porque os próprios apóstolos,
Eles foram perseguidos e eles tiveram seu apocalipse naquele momento ali e eles morreram. Morreram, mas não negaram a Cristo, né? Eles foram perseguidos, mas nenhum deles negou a Cristo, a não ser Judas que traiu, né, naquela noite. Mas a igreja vai passar pela tribulação, até porque eu acredito que ela será livre dos flagelos que virão e dos juízos que virão sobre a terra, sobre os ímpios, né? A igreja, eu acredito que assim como aconteceu lá no Egito, durante Faraó lá mantendo o povo cativo lá há mais de 400 anos, Moisés foi levantado para libertar aquele povo. E os 10 pragas que caíram sobre o Egito, nenhuma delas atingiu o povo de Deus que estava ali. Então eu penso que durante a tribulação, a igreja que estará aqui ainda, ela não vai sofrer os flagelos nem os juízos de julgamento que Deus estará julgando as nações, né? Esses flagelos, essas pragas que estarão sendo liberadas, eu creio que a igreja não vai ser atingida, mas ela vai ser perseguida. Vai ser perseguida pelo anticristo, pela besta, falso profeta, né? E muitos vão ser perseguidos e mortos pelo testemunho que eles vão dar de Cristo, né? O testemunho que eles vão dar de não negar a Cristo e receber a vida eterna, né? Porque aquele que não negar a Cristo, Cristo mesmo disse que aquele que não negar o nome dele, ele não negará diante do Pai. Então, aquelas pessoas que estarão sendo perseguidas pela fé, por guardarem a palavra de Deus, sabendo que elas estão diante de Deus e estão sendo perseguidas pelo inimigo, elas sabem que após essa leve e momentânea perseguição e morte, elas estarão herdando a vida eterna, né? Elas estarão passando por um momento muito difícil, porém elas sabem que quando elas perderem a vida nas mãos daqueles que são os perseguidores, essas pessoas terão a vida eterna. É uma promessa de Cristo, né? Então elas terão poder para dar testemunho, elas receberão poder do Espírito Santo para dar testemunho, e muitas daquelas pessoas que estavam na dúvida, né? Que estavam na dúvida sobre servir a Deus e receber Jesus Cristo, muitas pessoas que estavam na dúvida, eu creio que essas pessoas aí, elas vão ter a oportunidade de receber Jesus durante esse período de tribulação. Pois lá no livro de Joel, capítulo 2, 32, vai falar: aquele que clama ao Senhor será salvo. Ou seja, a pessoa naquela situação que está sendo perseguida, que está correndo um risco de vida, e ela sabe, né? Ela tem um entendimento agora que se ela buscar a Jesus, mesmo que ela venha perecer, né, o seu corpo físico, ela sabe que pela fé em Jesus Cristo e pelo clamor que ela fizer no nome de Jesus, ela vai ser salva, né? Ela vai ser salva. Não vai ter tempo de ter escola dominical, estudo da palavra, não. Ali vai ser algo que vai acontecer e muitos vão acabar aceitando Jesus, aqueles que estavam na dúvida vão acabar aceitando, mas aqueles que realmente não aceitar, esses aí já não vai mais ter chance, né? Durante esse período dos 7 anos que vai ocorrer os primeiros 3 anos e meio da falsa paz, né? Haverá um grande progresso no mundo, bandeiras de paz, né? Cessaram as guerras, mas a palavra diz que durante este período da profecia dos 7 anos, quando chegar na metade do período, a aliança vai ser quebrada. Aí o anticristo vai se mostrar quem ele é. Vai vir com uma perseguição total, né, contra a igreja, né? Como eu já falei, 1 Coríntios 15, 52 é um respaldo bíblico de que é na última trombeta, que é a 7ª trombeta, é a última trombeta que isso vai ocorrer.
né? Então, para ver o arrebatamento, primeiro tem que ter a primeira ressurreição dos mortos, de todos aqueles que serão salvos, esses que vão ser ressuscitados pelo Senhor. A primeira ressurreição entra todos os salvos, todos de todas as gerações, e eles vão entrar junto com esses que estarão sendo arrebatados, né? Após a ressurreição dos mortos. Os vivos que aqui estiverem serão arrebatados e seus corpos serão transformados. Essas pessoas, elas vão entrar no milênio, vão reinar com Cristo. Após o milênio, haverá a segunda ressurreição. Essa segunda ressurreição dos mortos, nenhum deles serão salvos, todos eles serão condenados. Todos eles. Então, esse é um dos motivos que eu creio que o arrebatamento é uma das últimas coisas assim que vai acontecer, porque havendo um arrebatamento, quem ficou para trás, não vai mais ter oportunidade. Não vai ter oportunidade, por quê? Primeiro, porque, como eu já disse, a primeira ressurreição participa a todos os salvos. Teve a primeira ressurreição e o arrebatamento seguiu, quem ficou não tem mais esperança. Então deve ser uma das últimas chamadas para aqueles que querem ser salvos. Vai ser o período da grande tribulação. Esse período de 7 anos, quem ouvir e crer no evangelho será salvo. Quem não crer já sumariamente será condenado. Então não haverá outra oportunidade, né? Não vou entrar em outras linhas de pensamento sobre Israel, mas quero frisar somente essa parte da igreja. A primeira ressurreição tem que entrar nela todos aqueles que são salvos. Segunda ressurreição dos mortos, somente aqueles que serão condenados, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Outra base que nós temos para estarmos nos preparando é sobre ali aquela parábola, né, que Jesus conta ali das 10 virgens, Mateus 25, do 1 ao 13. Então, resumindo a parábola, 5 eram prudentes e 5 eram as loucas, as nécias, pessoas que não tinham preparo nenhum, estavam ali no oba-oba. Então, eu não vou ler a parábola aqui, mas eu vou fazer um resumão, né, que cinco dessas virgens estavam preparadas esperando o noivo chegar. Nenhuma delas sabia que hora o noivo chegaria e todas acabaram pegando no sono. Chegou um certo momento do acontecimento em que alguém grita e diz que o noivo está vindo. As que estavam prontas, elas foram até o noivo. E as outras 5 que não estavam prontas, estavam de qualquer jeito, vivendo a sua vida de qualquer maneira, elas acabaram ficando do lado de fora. Ou seja, irmãos, muitas pessoas se preocupam com o negócio de arrebatamento, isso, aquilo. Irmãos, o que nós temos que nos preparar é estarmos prontos todo dia. Quantos dormem e já não acordam mais, né? E partem. Então, nós devemos nos preparar todos os dias. Essa parábola das 10 virgens é um sinal de que temos que estar prontos a qualquer momento. A qualquer momento. Ninguém sabe o dia de amanhã se vai estar respirando, se vai acordar ou não. Então, o arrebatamento será algo que vai acontecer num período propício, né? Onde aqueles sinais estarão acontecendo, a aflição daquele período, a aflição será muito grande, haverá muitas guerras, né? Haverá muitas coisas, o mundo estará em caos. Então, eu creio
que nós temos que nos preparar todos os dias. Todos os dias temos que estar prontos como se fosse o nosso último dia de vida aqui na Terra. Porque a gente não sabe o minuto seguinte. Quantas pessoas fazem planos para o futuro e nenhum desses planos é concretizado? Quantas pessoas planejam algo e isso fica para trás? Então, que eu e você, irmãos, temos que estar atentos, independente se é pré-tribulacionista mesmo ou pós-tribulacionista, não importa, irmão. O arrebatamento vai acontecer. Deus vai ordenar. E aqueles que estiverem aqui vivos nesse período vão ser arrebatados. O importante é estar com Cristo. Mesmo que esse corpo venha a tombar e descansar, o importante é que na primeira ressurreição, eu e você temos que participar. Então, naquele dia, a primeira ressurreição, quem estiver ali descansando, a primeira ressurreição que ouviu o toque, esses aí vão entrar no milênio, juntamente com aqueles que serão arrebatados, né? Que eu e você estejamos prontos para não cair em engano, em cilada, né? Que a nossa convicção de fé, de não negar a Cristo, seja a situação que acontecer, seja a aflição que vier, né? Isso aí é o que vai ser o diferencial para que naquele dia eu e você possamos vencer o bom combate, né? Vencer o inimigo com o nosso próprio testemunho, pois aquele que naquele dia não negar o nome dele, ele mesmo disse que não negará o nosso nome diante do Pai, e este também receberá a vida eterna, como está escrito em 1 João 2,25. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então que eu e você descanse no Senhor. Descansemos no Senhor e nos preparemos todos os dias, pois nós não sabemos o dia da nossa partida. Que eu e você tenhamos uma convicção de fé ao ponto de não negar o nome dele e de poder descansar nele, sabendo que a nossa consciência para com Deus, ela tem que ser uma consciência de tranquilidade, de paz, de saber que estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Amém? Sem histeria, sem preocupação, sem seguir modismo. Não, temos que ficar firmes na palavra, né? A palavra é o nosso baluarte, é o nosso norte, é a nossa bússola de orientação. A palavra é que vai dar segurança para nós. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe. Amém? Reflita nas passagens e tenha certeza que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão de Deus. Ele está no controle do tempo, ele está no controle da nossa vida, ele tem o controle de tudo, né? Deus é que tem o controle. Amém? Que você possa descansar, meditar, que você possa vigiar, né? A palavra é vigiar. Devemos ser vigilantes naquilo que a palavra diz que devemos ser. Estarmos atentos. Amém? Fique com Deus. Deus te abençoe.